Olá, Lizzy. Estamos começando. Vamos esperar o pessoal chegando. Esperar o nosso convidado. Deixa eu ver se ele já está em volta. Olá, Tatiana. Olá, Analice. Oi, Sofia. Estamos esperando nosso convidado de hoje, que já deve estar entrando. Hoje, então, nós vamos falar sobre mindfulness e inteligência emocional no meio dessa pandemia, com um cara que fundou o programa Sente do Infapa, e ele vai contar um pouquinho pra gente como é que é isso. Deixa eu só ver se ele já está entrando. Amém. Essas tecnologias. Vamos ver. Cadê? Olá, Elaine. Tudo bom? Deixa eu ver. Cadê nosso convidado? Olá, olá. Nesse dia frio e ventoso, estamos no aguardo. E aí, pessoal, vocês já sabem? Vocês já conhecem? Vocês que já estão aí, conhecem mindfulness? Já entendem alguma coisa de inteligência emocional, de educação socioemocional? Gostaria de saber o que traz vocês aqui. Se puderem comentar. Se é apenas curiosidade, a Elaine está dizendo que já conhece. Boa tarde. Seguimos aguardando o nosso convidado. Enquanto isso, eu estou tomando um café aqui. Conhece um pouco. Ok. Então, hoje vamos aprender um pouquinho mais. Eu estou aqui com vocês e estou tentando achar o nosso convidado, ok? Aê! Então tá chegando. Ó, a Miriam tá dizendo que não conhece, mas tem interesse. O vídeo solicita... Chegou. Deixa eu ver se ele entra aqui, tá conectando. Aê, deu. Boa tarde, o vídeo. Oi, tudo bom? Tudo bom? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Ó, a Luísa entrando, doutora Olga também, não sei se o senhor conhece. Seja bem-vindo à live do Infapa. Preciso apresentá-lo, então, né? Para quem não conhece. Valeu, Luísa. Para quem não conhece, José Ovídio Valdemar é psiquiatra, terapeuta familiar e fundador do programa Sente, de Mindfulness e Educação Socioemocional. E é sobre isso que ele vem falar hoje, né? Preciso dizer que estou nervosa, né? Estou nervosa de entrevistar o meu mestre, que foi meu supervisor. Preciso colocar isso, mas vamos lá. Se te ajuda, eu também estou meio nervoso, porque a minha internet aqui é muito instável. Sim. Uhum. E eu me alimento muito da energia presencial das pessoas. Então, falar para uma telinha, eu ainda estou recém me acostumando. É esquisito. Mas, Mas tu já teve uma experiência de live essa sim, semana, né? sim, Tá. sim. Sobrevivi, tanto que estou aqui.
Então tá. Tá, e vamos fazendo assim, o pessoal vai comentando e vai curtindo aqui e pode deixar que eu vou te passando, tá? Não te preocupa em Uhum. ler os comentários, deixa comigo. Então, vamos lá. Tem gente aí que já sabe, já conhece um pouco do teu trabalho, tem gente que já conhece mindfulness, tem gente que não tem a menor ideia do que se trata. Então, vamos lá. O que seria mindfulness e inteligência emocional? Do que a gente vai falar hoje, o vídeo? Vamos começar pela disciplina que é mais conhecida da inteligência emocional, porque o que a gente ensina nas escolas, nós chamamos educação socioemocional, que é o nome acadêmico da inteligência emocional. Mas há uns 30 anos que surgiu essa disciplina e ela está muito popular, né? Dezenas de livros, e ela está sendo ensinado em escolas, universidades. Ela é algo que as pessoas já ouviram falar de inteligência emocional, Uhum, certo? uhum, E o interesse por essa disciplina se deu pela constatação por pesquisas mostrando que para a gente se dar bem na vida, não é suficiente ter um QI alto. A gente precisa ter inteligência emocional. O QI é o nosso conhecido inteligência cognitiva, né? O que o QI mostra é que é alguém que se dá muito bem em teste. Qualquer tipo de teste é uma pessoa que é rápida para fazer e ela se sai bem, mas que isso não é suficiente para se dar bem na vida, né? Ajuda muito, mas que a gente sabe que para se dar bem na vida precisa o quê? Inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É um isso. conjunto de habilidades. Hoje em dia, dentro da educação socioemocional, tem 5 habilidades que compõem a inteligência emocional: autoconhecimento, automanejo, autocontrole, bons relacionamentos, saber quais são os princípios de bons relacionamentos, empatia, saber se colocar no lugar do outro, e poder assumir responsabilidade, né? Tomar decisões assumindo responsabilidade. Esses são, digamos, para ensinar, a gente leva em conta essas 5 dimensões, mas eu te diria assim que o mais importante, e aí a inteligência emocional, ela se associou à nova disciplina da felicidade. O que é ser feliz? Uhum, Então, todo mundo está interessado, certo? uhum. E Aí, basicamente tem pergunta a ver com complexa, né? bons relacionamentos. Vamos simplificar. Uma coisa que eu às vezes consigo fazer é simplificar, não Uhum, é? Sem cair num reducionismo, mas assim, bons relacionamentos. uhum, Né? Uma coisa que se sabe no final da vida, quando tu pergunta para alguém fazer uma revisão do que foi bom, do que faltou, geralmente ninguém diz eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter me divertido mais. Frequentemente as pessoas dizem, eu tinha que ter aproveitado melhor os meus relacionamentos. uhum, Então, e a gente sabe, né, nós trabalhamos na área de saúde mental, tu sabe que uhum. o que seria a palavrinha que está mais associada com doença mental? É isolamento, Isolamento. Ai, é o que a gente solidão. está vivendo agora, socorro, Pois vídeo. é. Por isso que eu sugeri que a gente fizesse uma conversa sobre esse tema, Uhum, porque como é que a gente pode usar inteligência emocional para enfrentar essa situação difícil que todos nós estamos passando? Está todo uhum, mundo frustrado, e uhum, aqui eu vou ter que dizer que eu estou falando basicamente para a classe média, porque assim, ó, é muito difícil quem está numa situação de favela, de muita carência econômica, essas pessoas, assim, a inteligência emocional, ela vem junto com o fato de que todo ser humano precisa ter uma vida digna, precisa ter um uhum, mínimo uhum, de bem-estar econômico para poder, não é, cuidar de outras coisas. Então, para quem hoje, eu te diria uma coisa muito legal, que eu estou muito, muito contente, é assim, ó, aqui em Porto Alegre, especialmente na Lomba do Pinheiro, que eu conheço bem, estão uhum, havendo grandes movimentos de solidariedade. Vizinhos estão levando cesta básica para vizinhos. uhum, Muitas organizações, inclusive essa que eu, que eu pertenço, que é uma ONG, que é a Zen Peacemakers, tem muitas organizações, muitas pessoas mobilizadas
Em ajudar o para outro. ajudar quem está realmente com problema de não ter o que comer, Uhum. certo? Então, eu digo assim, a primeira grande ideia sobre inteligência emocional é isso que espontaneamente está acontecendo, é formar redes de solidariedade. Uhum. Uhum. Porque numa situação que nem a gente está, não se beneficia só quem recebe ajuda. Todos precisam, quem pode ajudar sente uma necessidade de ajudar. Uhum. Uhum. Com Para tu te certeza. sentir bem, quem pode ajudar é algo necessário para o ser humano. Nós somos seres sociais. Se a gente vê alguém precisando de ajuda e tu pode ajudar, tu te Uhum. sente mal se tu não ajuda, né? Uhum. Uhum. Sabe o que eu fiquei pensando que tu falou antes? Que tu falou focando na classe média, pensando na inteligência emocional. Eu me lembrei da pirâmide de Maslow, das necessidades básicas, né? Não tem como a Sim. gente cuidar da inteligência emocional, não tem como a gente cuidar das relações se a gente não está alimentado, se a gente não tem necessidades Sim. fisiológicas satisfeitas, né? Enfim, foi algo que me ocorreu agora, né? Mas outra coisa importante, que a gente sabe por experiência, por estudos, pela literatura, que numa comunidade onde tem muita pobreza, os menos pobres, os menos pobres ajudam os mais pobres. Uhum. Isso é uma coisa Uhum. muito importante, Uhum. sabe? Uhum. Que não é assim, não é só classe média, não. Os menos pobres ajudam os mais pobres e na Lomba do Pinheiro, os vizinhos é que estão fazendo todo o movimento de levar ajuda para os outros vizinhos que eles sabem que estão precisando, porque quem mais sabe quais são as famílias que estão carentes do que aqueles que moram Que ao estão redor, ali, não é? com certeza. Bom, Uhum. Uhum. mas isso vale. Então, aí nós podemos entrar para essa questão da solidariedade, por exemplo, nós trabalhando na área psi, muita gente está oferecendo consultas solidárias, muitas Uhum. instituições. Uhum. O Infapa, inclusive. É, então, isso também é inteligência emocional. Sei, Uhum. inteligência emocional, eu te diria que é como maximizar o nosso bem-estar e o dos outros. Uhum. Certo? Tá, uma Então, boa tradução. assim, simplificando, né? Ok. Então, como nós estamos já com alto nível de frustração, porque a gente está isolado, todos nós temos, por exemplo, eu não estou vendo meus netos, Sim. isso a gente está já há 2 meses, pode ser que fique mais tempo ainda. Então, sempre que o ser humano enfrenta um nível de frustração, alguma coisa que ele não gosta, algo negativo, vem uma frustração. Uhum. E a gente sabe, aí entra o mindfulness. Mindfulness é uma disciplina que se desenvolveu a partir de uma adaptação das meditações orientais, Uhum. através de exercícios de respiração, de autoobservação. Então, a coisa que está mais provada que o mindfulness ajuda é diminuir a nossa reatividade. Tem uma história da tradição humanista que eu gosto muito, que é a história das duas flechas. Eu não sei se tu ouviste falar das duas flechas. Uhum. Sim, mas conta. É. Se eu fosse meu aluno, eu gosto de contar essa história, mas pode ser que muitos que estão nos ouvindo não conhecem, né? Possivelmente não conhecem. A gente diz assim, ó, que o tempo todo alguma coisa ruim está acontecendo. Certo? É normal, assim, todo dia acontece coisas boas, acontecem, mas a gente implica com as coisas ruins, né? Então, quando Uhum. acontece uma coisa ruim, ai, é que nem fosse Uma uma primeira flechada. flecha. Uhum. No nosso caso, é a epidemia e o isolamento. Uhum. Se a nossa reação é que droga não pode ser, quem é o culpado, eu vou atrás deles, olha como na área política nós estamos atrás de culpado, né? Sim, Assim, o tempo inteiro. é, ou então tu está dentro de casa, não Uhum. é? Todos nós temos assim uma obsessão em querer mudar os outros. É muito difícil mudar os outros. É Uhum. difícil a gente se mudar, quanto Não, mais não mudar tem. os outros. Eu ia dizer, a gente não consegue se mudar. Como é que vai mudar? Pois é, mas assim, ó, dizer que alguém, por exemplo, tem algum mal-estar, não porque tu isso, porque tu aquilo. Então, nós, confinados, com a frustração aumentada, a gente Uhum. tem uma tendência primitiva do nosso cérebro primitivo
de tentar botar a culpa em alguém, porque é mais fácil dizer que é o outro que tem que mudar, a gente se apresentar como vítima. A vítima tem, tem solidariedade, a vítima é coitada, né? Uhum. Então, É mais difícil tu assumir a responsabilidade diante da situação, né? a nossa posição primitiva, se tem alguma coisa ruim, é botar a culpa em alguém. Uhum. Ó, Isso já só é muito pior. dentro disso até, aqui é a Saura, eu acho, eu me atrapalhei no nome da pessoa, mas a própria comunidade suprindo o que o Estado deveria suprir, né? Quando tu está falando das Sim. comunidades mais simples. Eu acho assim, ó, que o Estado também está ajudando, mas é totalmente insuficiente. Uhum. Não, Uhum. Uhum. é insuficiente. É. E países mais ricos, os estados mais ricos estão ajudando de outras formas. Aqui, infelizmente, a gente teve toda uma complicação que continua para o pessoal retirar esses R$ 600, né, que Sim, estão sim. sendo oferecidos. Mas voltando para a questão emocional, então é muito importante no momento como que a gente Ó, está vivendo, a Mari está nós, dizendo aqui também. sim, Ela está dizendo que é sempre mais confortável ficar no papel de vítima, mas que é importante assumir o papel de adulto na vida. sim. Então, assim, a segunda flecha é essa nossa reação à coisa ruim. Que droga não pode ser, quem é o culpado, assim não vai dar. Então, se usa muito um exemplo na área médica, tu sabe que uma das dores mais comuns é dor crônica nas costas. Está mais do que provado na medicina que a dor que as pessoas sofrem, ela não está associada a achados de raio-x, assim. Tem gente com uma coluna muito torta que não tem dor, ou tem pouca dor, e tem pessoas que não têm nada na coluna e tem uma dor horrível. Uhum. Então, se acha que nessa questão da dor, não é? A nossa reação à dor é o que complica a dor. É a segunda flecha. Com Ai, que certeza. droga, não pode ser, essa dor não passa, que porcaria. Tanto que o mindfulness usa muito para combater a dor. A reação, a segunda flecha, é o que nos faz sofrer mais. Então, se diz assim, E tem fica uma frase, martirizando, né? Essa segunda flecha fica ali. Né? tem uma frase que diz assim, ó, a dor é universal, que nem o sofrimento, a dor é universal, mas o sofrimento é particular. Cada um sofre do seu jeito, que é a segunda flecha. Então, nas piores situações, a gente pode se adaptar ou se desadaptar. Então, eu diria assim que a inteligência emocional é muito importante para que a gente não piore a nossa situação. O ser humano tem toda essa capacidade de piorar a situação. Nós Tá, e estamos vivendo isso aqui em vários níveis, né? Pois é, e nesse momento que a gente está vivendo agora, como é que a gente faz para não piorar a situação? Bom, então, assim, graças a Deus, o ser humano também, a gente tem intuitivamente, espontaneamente, nós temos mecanismos que já estão funcionando. Todos nós, por exemplo, todas essas lives, todos nós fazemos Zoom com a família. Eu não vejo meus netos, mas eu vejo eles por Por conversas, videochamada. por chamadas. Então, nós estamos em isolamento físico, mas não é isolamento social. Nós precisamos estar uns com os outros. Então, eu acho que uma das formas tem um professor amigo meu que diz que ele gosta do que ele chama o princípio da continuidade. Um que tu também gosta muito, que é o Heimomer. O Heimomer fala muito do princípio da continuidade. O que quer dizer continuidade? Temos que continuar o máximo possível que nem era antes. Vendo as pessoas, né, Do jeito por que dá. aplicativos, né, em casa, procurando manter uma rotina. Todos nós temos que tentar manter uma rotina. As crianças, as escolas principalmente as escolas privadas, elas estão oferecendo muito material para as crianças estudarem em casa. Isso é bom, mas eu já ouvi queixas de pais dizendo que muitas escolas, talvez porque elas querem mostrar serviço, porque estão cobrando a mensalidade, dão trabalho demais, tema demais, as E acaba crianças e os pais. estressando.
Exatamente. Então dá um efeito. É a segunda flecha. Uhum, uhum, uhum. Tem aquela famosa frase também que a diferença entre remédio e veneno é dose. A mesma coisa, né? Dar tema Uhum, para as crianças é bom. aham, Dar demais vai fazer mal. uhum. E como é que a gente pode saber nesse momento quando a coisa está saindo do controle, assim, quando, ah, ok, a gente deve tentar manter uma rotina, tentar manter mais ou menos a vida que tinha, mas como é que a gente sabe quando a coisa se perdeu e, ai meu Deus, não estou bem? Bom, tem se falado bastante, tá, que a violência física, feminicídio, violência física tem aumentado muito. Muito. Por quê? Porque as pessoas descontroladas dentro de casa, principalmente os homens, que infelizmente não é, isso acontece mais Mais violência com os física do homens. homem que a mulher. Tá? Uhum. Eu te diria assim, ó, que a E com as violência física, crianças. sim, a violência física é a ponta do iceberg. Eu acho que na grande maioria das casas não tem violência física, mas tem violência verbal, tem muita Emocional. tensão, gritaria. Uhum. A gente sabe, nós que somos dessa área, tem um terço dos casais vivem mal. É Uhum. triste, mas é fato. Um terço dos Uhum. casais vivem mal. Uhum. Se esse casal não tem a capacidade de deixar os filhos fora dos conflitos, as crianças vão ficar até meio traumatizadas. Nossa. Então, na volta das aulas, nós vamos ter que acolher as crianças, os professores, isso é o que entra aí, nós, depois no final nós vamos falar mais sobre o curso que Uhum. a gente está dando para professores. Nós estamos Aham. tentando agora ensinar inteligência emocional para professores adaptadas à situação atual. Como Claro. receber os alunos quando eles começarem a voltar para a sala Uhum. de aula? Uhum. Então, eu te diria assim, ó, que se nós estamos confinados, é que nem, por exemplo, num avião, está todo mundo confinado. Num avião, o que, que a gente faz? Por favor, desculpa, se tu te mexe, bate no outro, tu pede desculpa, se tu quer levantar a mão para passar na frente do outro, tu pede, dá licença. Uhum. Então, nós temos que ser o mais possível gentis uns com os outros. A gente tem que exercitar, por favor, obrigado, Uhum. desculpa quando a gente, né, faz alguma coisa que sem querer incomodou o outro. Então, essas coisas de gentileza são extremamente importantes. Uhum. Desde a solidariedade até gentilezas simples, como Sim, isso que tu sim, porque acabou de assim, mencionar. como nós estamos com muita coisa negativa, a gente tem que reforçar as positivas para compensar o lado negativo. Uhum. 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 Nós precisamos Sim. disso. Uhum. Ah, alguém está comentando aqui. Deixa eu dar uma olhada nos comentários ou vídeo, senão, né? Ah, tá. A mesma que tinha comentado antes, não havia pensado nisso, de diferenciar isolamento social de físico, que é o que tu comentou, né? A Cláudia comentando, estamos passando um período de adaptação, não podemos nos desesperar. Concordo, Cláudia, mas tem muita gente desesperada, que a situação é bem complicada, né? Em alguns níveis, a situação, sei lá, de desemprego, tem uma questão social bem importante, né? Econômica, né? Ah, imagine a criançada com a volta, calma aí, cheia de protocolos. Não, eu nem penso na volta ainda, para ser honesta, assim. Eu, como mãe, nem penso na volta ainda de como é que vai ser. Eu sei que meus filhos querem voltar para o colégio, mas ainda não penso muito sobre isso, não. O que me preocupa hoje é mantê-los saudáveis, emocionalmente saudáveis dentro de casa, né? Para que esse retorno não seja tão desesperador, assim, né? Uma coisa que eu queria comentar contigo, tem uma Tá. palavrinha, né, pensando sobre o que poderia ser útil partilhar com quem nos escuta hoje. Hum, Eu pensei numa palavra que é da inteligência emocional, que eu acho básica, que é aceitação. O que é aceitação? hum, Aceitação não é resignação, não é ficar passivo diante dos fatos. Aceitação é, por exemplo, não dar murro em ponta de faca. Por exemplo, se, se eu não posso sair, eu tenho que aceitar isso. Aceitar dentro. Ah, mas fim de semana, mas aí os netos podem vir me visitar dentro do carro. Tá legal. uhum, Não é uhum, coisa assim, aceitar
é aproveitar o que é possível sem te frustrar mais, porque não era bem o que tu queria, né? Uhum. E E ser criativo aceitação, também, né, nesse caso. claro, claro. Por exemplo, logo nas primeiras 2 semanas da do isolamento, eu pensei assim, que maravilha, não tem desculpa agora para não arrumar meus livros e não arrumar meu guarda-roupa. E olha aqui, ó, funcionou pela metade. Os livros estão meio arrumados e as roupas estão meio arrumadas. Só que agora eu ainda não tive energia para completar o serviço. Cada dia eu pergunto, vai ser hoje? E acaba não sendo. Mas, como a gente tem muito tempo pela frente, Vai isso que dar eu quero tempo. dizer é aceitar que eu não fico me torturando, assim. Eu Sim. sei que, assim, se eu não ter arrumado meus livros e as minhas roupas, Uhum. antes de voltar para a vida, entre aspas, um novo normal que vai ser, É. eu vou ficar frustrado. Mas Uhum. muita gente fica se torturando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não dá para a gente ficar se torturando. Então, Uhum. aceitação seria aceitar o que tu não pode mudar, Uhum. mas tentando mudar sempre que é possível, porque cada dia traz novidades. Em casa, por exemplo. Uhum. Né? Em casa, tá. Eu quero comer em casa, uma comida mais saudável. Eu tenho que lavar a louça. Se eu não quero lavar a louça, tem que pedir comida de fora. Uhum. Comer Uhum. de fora, eu tenho que descer. No meu prédio, atualmente, nós estamos sem portaria, tem portaria eletrônica. Dá um trabalhão ir até lá embaixo, pegar as coisas, lavar as mãos. É uma confusão. Olha, até É hoje, melhor eu não ainda me pedir. atrapalho. É, tá. Eu acho que, assim, essa questão da aceitação é muito importante. E outra Uhum. coisa, eu estava falando aquelas coisas básicas da pessoa, por exemplo, elogiar mais e evitar criticar tanto. Quando a gente está frustrado, dentro daquela linha de culpado, a gente critica. Uhum. Tá? Uhum. Então a gente tem que ver o copo meio cheio, todo o tempo procurando ver o lado positivo, porque o Isso, negativo está muito presente. isso que eu costumo dizer que é viver no estilo Poliana. Sabe a história da Poliana? Não, não me Do lembro. jogo do contente? É um livro bem interessante, mas enfim. Na versão resumida, ela tem uma vida muito sofrida. Ela vai morar Sim. com uma tia, porque ela perdeu os pais. E daí ela começa a fazer o jogo do contente. Então, ok, agora eu tenho que ficar em casa. Ah, vou arrumar meus livros, então. Ela começa sempre que tem uma situação difícil, ela tenta olhar o lado bom daquela situação. Então, é o jogo do contente da Poliana. Então, é viver, parece que é viver no estilo Poliana, né? Poliana Style, que eu chamo. Então, E. uma boa adaptação, a gente usar a inteligência emocional é entender que nós temos que sair da zona de conforto e fazer um esforço consciente para sermos mais gentis, termos mais paciência. Por exemplo, argumentos. Nós falamos de 1/3 de casais têm brigas feias em casa, tá? Uhum, Todos os casais que estão bem também têm brigas, mas por que as brigas não acabam? Sabe, começa com um argumento, um diz uma coisa, outro diz outra, uma coisa, outra, e não acaba. É uma conversa que eu digo que vai para o primeiro round, vai para o segundo round, terceiro, e não vai se resolver. Nós sim. sabemos que casais que estão bem não é porque não tem problemas, é que eles aprenderam a manejar os conflitos. Eles, Uhum, eles não administram os problemas. com certeza. Então, uma das coisas mais difíceis, e eu tenho exercitado isso, porque é, é abrir mão de ter a última palavra. Isso. Sabe? A Uhum, gente tem que. Tu diz, olha, eu acho que é por aqui, não é por lá, eu acho que é por aqui, não é por lá. Deu. uhum, Não uhum, insiste mais. uhum, Tu tem que ficar um pouco frustrado. A uhum. sensação, por que a gente quer sempre ter a última palavra? Porque tu fica menos frustrado, porque tu te ilude, não é, de que ficasse com alguma vantagem. Sim. Mas não é, é uma ilusão isso. Tem uma frase bem popular, assim, que eu já li em vários lugares, que é tu quer ser o certo ou tu quer ser feliz, né? Tu quer ter É, razão ou tu quer ser é, feliz, né? Eu acho que é é. tu abrir mão disso. Só que às vezes, o vídeo, a coisa tá complicada mesmo e a gente não consegue se dar conta disso. Às vezes a pessoa tá numa bad, como se fala hoje em dia, tão ruim que não consegue se dar conta. Quando é que eu sei que eu preciso procurar ajuda e que não adianta eu sozinha tentando fazer uma reflexão não vou conseguir dar conta? Quando que eu. Bom,
Se eu tô, olha aqui, cada um de nós tem o seu normal, cada um sabe qual é o Uhum. seu normal. Os que estão em volta de nós também nos conhecem Sim. e sabem se a gente está dentro do nosso jeitão ou estamos alterados, tá? Uhum. Então, se a gente está, se tu está muito irritado, Uhum. se tu está muito apático, se tu está muito triste, muito ansioso, fizeram um estudo lá na China, eu não sei fora, na China fizeram um estudo, né, porque eles começaram, que 1/3 das pessoas em confinamento tinham sintomas psiquiátricos, principalmente ansiedade. Uhum. Então, 1/3 das pessoas. Agora, se essa ansiedade, se tu começa a comer muito, se tu começa a ficar fóbico, por exemplo, tem pessoas, eu tive uma situação que eu acompanhei, que não podia, assim, a pessoa que recebia ela recebia do mercado na esquina, ela recebia num plástico o rancho semanal, Uhum. tá? E ela não podia levar para casa aquele plástico, porque aquilo ali podia estar contaminado, então tinha que deixar numa Ah, área que comum do estresse. prédio. Uhum. Isso aí já é um pouco fóbico, entendeu? Uhum. Uhum. Né? Por Por mais que a exemplo, pessoa justifique com, né? então assim, ó, não poder, a gente não poder ver, assim, os meus filhos e o meu filho e os netos vieram visitar ficando distante, Uhum. né? Tem pessoas que não pode, né? Porque tu sabe que muitos profissionais de saúde foram agredidos porque as pessoas os veem como contaminação ambulante, um Como um troço horrível. vetor. Nossa, É, que horror! é, é. Mas a gente tem que flexibilizar. Eu ando muito Mas preocupada com eu esse estou fugindo da tua isolamento. pergunta. A tua Tá, pergunta é é o verdade. seguinte: Quando a quando é pessoa que a gente deve procurar procura ajuda. ajuda? Isso. A gente tem que procurar ajuda quando a gente sai fora, mais ou menos, do nosso normal. Quando aumenta muito a irritação, Uhum. ou quando a gente não está dormindo direito, ou está dormindo muito, ou não está comendo, ou está comendo muito, ou está brigando muito. Uhum. Ou assim, ó, todos nós temos preocupações financeiras, mas essas preocupações, se elas ficam uma obsessão e tu fica depressivo, bom, isso é sinal que tu precisa de ajuda. E Uhum. assim, a grande notícia é que a maioria, a gente sabe, a maioria de nós continua trabalhando online. E a boa Uhum. notícia é que a terapia online, ela já foi pesquisada e mostra excelentes resultados, bons Uhum. resultados. Temos um grupo Então, de pesquisa sobre isso no IFAPA que nos prova isso. logo vão achar que nós estamos querendo só fazer propaganda para o SAP. Olha, um dos meus objetivos é esse. Tá bom. Tô brincando. Mas, enfim, realmente Mas tem procurar também ajuda. atendimento solidário, viu? Nós temos Isso, no Infapa, isso. no atendimento solidário, nós Uhum. temos pessoas que não estão pagando nada, tem gente que paga R$ 15, tem Uhum. gente que paga R$ 20. Então, se tu está em dúvida, se alguém tem dúvida, se está precisando ou não ajuda, Uhum. liga para um profissional, conversa com esse profissional que ele vai te Exato, ajudar e exato. vai poder te dizer que tipo de ajuda, Uhum. certo? Isso, o Às que vezes, tu pode usar remédio, às vezes, Uhum. uma grande coisa, sabe que aconteceu uma maravilha ultimamente? Uhum. Que é que os médicos agora podem dar receita Ó, eletrônica. a Cassiane está dizendo, mas o Enfap é maravilhoso mesmo. Valeu, Cassiane. Desculpa. A gente pode dar receita eletrônica, uma maravilha. Sabe que eu estava preocupado. Sim. Logo que começou a pandemia, eu que tenho uma clínica com crianças grandes, não é crianças grandes, uma clínica grande de muitas crianças, eu tinha mais de 100 pacientes com que eu dava medicação através da Unimed, né? Uhum. E aí, como é que eu ia dar a receita para todo mundo? Eu fui um dos que começou a mandar carta lá para o Conselho de Medicina, dizendo, e para a Unimed, dizendo, pessoal, não é assim, não é só os pais que enlouquecem os filhos. Essas crianças Uhum. aqui, se daqui a um mês acaba o remédio e não tem uma forma de levar remédio para essas crianças, as crianças vão enlouquecer os pais. Sim. Você sabe Sim. disso, né? As crianças Tá. enlouquecem os pais, não E são agora os pais que enlouquecem as crianças. tu já chegou na outra pergunta que eu queria fazer, que é como que a gente pode ajudar as crianças, não só essas crianças que estão, né, por exemplo, que estão fazendo uso de medicação, mas as crianças estão fechadas em casa e as crianças são seres super sociáveis.
Como é que a gente pode ajudar as crianças, Ovidio? Olha, eu tenho escutado que eles também estão fazendo Zoom entre eles. Tem grupos de WhatsApp, grupos de Zoom, tem muitos pais preocupados que eles perderam o controle por completo, assim, que as Ah, das crianças telas, sim. socializam demais também, sabe? Uhum, Então é uma uhum. coisa que não é simples, né? Aquela coisa da dose certa. Mas sabe o que que eu tenho ouvido? Já ouvi de várias pessoas, tá? Tanto em consultório, em atendimento, consultório não, né? Tanto em atendimento quanto nas redes sociais, que é algumas crianças não gostam de fazer aula online, de encontrar, fazer videochamadas, porque é como se concretizasse que estão em isolamento. E ficam tristes depois das aulas. Tu já viu isso, não? Não, Eu já, mas é eu já, possível, eu né? já ouvi isso, até falando com outros colegas que atendem crianças, né? Que estão sofrendo quando encontra, por exemplo, tem encontro da turma online com a professora e a criança fica triste depois disso, porque, quando é que eu vou ver meus amigos de novo, enfim. Então, como trabalhar? A Cassiane está dizendo que as crianças estão tirando de letra. Que bom, Cassiane, eu tenho ouvido algumas coisas diferentes. Eu acho que as crianças estão aproveitando os pais em casa, e isso é muito bom, né? Acho que tem esse lado. Mas eu fico pensando nessas crianças que não estão tirando tão de letra assim, né? E que estão sentindo esse impacto. Porque eles não entendem direito, né? Os menores não entendem direito o que está acontecendo. Enfim. Sim. Mas eu acho que eles se aborrecem muito também porque estão muito limitados ao espaço doméstico e as crianças gostam de ir para a rua, correr. Isso, Sabe que isso. na Espanha teve um problemão enorme porque as crianças já estavam um mês e meio confinadas e na Espanha não podia sair. Tu saía para a rua, tu podia ser multado. Isso. Então, Ó, eu me lembro, né, que eu ó, li em Barcelona, que em Barcelona a prefeita, porque isso era uma determinação federal, a prefeita de Barcelona, que tinha crianças pequenas, dizendo: olha aqui, pessoal, meus filhos não estão aguentando, eles têm que sair para a rua para dar uma passeada, né? uhum, Então, das primeiras coisas que eles fizeram, sabe o que foi? hum, Permitiram só a saída dos pais com os filhos. boa, não sabia dessa. Então, os primeiros a saírem para a rua foram as crianças, Uhum, com uhum. um dos pais, não precisa ser com os dois. Sim, sim, dá uma volta na quadra, já é suficiente. É. Aqui, a Rô está dizendo Nós que a tivemos, filha dela é sim. de 6 anos, fica muito triste após a aula online. Então, tem mais uma comentando aqui. É. Mas assim, ó, fazendo uma brincadeira, Hum. é melhor ficar um pouco triste com aula online do que ficar totalmente sem interagir com os Ah, coleguinhas, não, com entendeu? certeza, com certeza. Muitas das nossas escolhas agora, que não tem o bom, é entre o menos ruim e o pior. Com certeza. É. É, sim, sim. Então, inteligência emocional é dizer para essa menina: tu tem razão. É chato É mesmo, chato. né? A gente fica assim, se sentindo abandonado, sem poder ver as, os coleguinhas. Eu acho que a burrice emocional seria dizer para a criança: que bobagem, que tu Uhum, fica triste, não fica triste. Tu entende? Querer mudar a uhum, criança. Então, aí uhum, que entra uhum. aquele conceito que eu te falei do aceitação. Aceitação é validar que aquela experiência que a criança está tendo é super razoável. Cada um de nós Sim. tem uma Uhum, experiência diferente, uhum. né? Então, Vai ter acolher criança. esse sentimento da criança, né? Validar e Sim, dizer. Uhum, entendi. sim. E vai ter criança, por exemplo, a criança mais tímida, mais quieta, essa pode ter dificuldade de voltar para a aula. Estava tão bom ficando em casa ali Uhum. Criança eu com não as sei, aulas. mas adulto já andou me dizendo, eu não quero voltar, eu quero continuar em casa. E sabe que eu tenho lido que isso vai acontecer bastante, assim. Muita gente, porque até que possa voltar para os escritórios, que vão ter que ser reformulados, né, pela questão de espaço, Sim. muitas empresas já estão pensando em como manter parte dos seus funcionários trabalhando em casa. Uhum. Uhum. Né? E também, vou te dizer uma coisa, também eu acho nós profissionais, eu particularmente, né, porque como eu atendo algumas pessoas online, eu vejo as pessoas, eu tenho uma boa conexão, uso o meu computador, eu vejo as pessoas nítidas, eu vejo a cara inteira delas,
eu estou falando de pacientes que já estavam em tratamento, né? Não é que eu estou começando. Tá? Eu, Sim. por exemplo, eu preferiria continuar vendo as pessoas pelo computador do que para um escritório e botar uma Uma máscara máscara. Eu também. e ver só os olhos. Uhum. Uhum. Mas tem outros colegas que dizem, não, eu estou acostumado a botar máscara, é muito melhor máscara. Uhum. Então tá, é isso, Uhum. tem de Uhum. tudo, né? Eu acho que Aham. a Vão se gente tem que adaptando, ter essa né? capacidade de que tudo, hoje em dia, tem muita coisa entre o normal, é muita coisa virou normal. Uhum. Olha aqui os caseiros, né? Tá, a Jane estava dizendo da importância da empatia com a criança, né? Que é o que a gente Sim. estava falando. A Vilma contando que os netos dela que moram em São Paulo não querem sair de casa. Tem criança que tá bem em casa também, que não quer sair, né? A Marli dizendo, eu achei ótimo ficar em casa. Então tem gente que tá curtindo a história de ficar em casa. Tem de tudo, né? Sempre tem os dois lados. Que mais? Deixa eu ver o que mais que eu ia te perguntar aqui. Uhum. Me perdi na listinha. Bom, mas uma das coisas que eu estou bastante envolvido também é esse aspecto, sabe que nós estamos numa linha sistêmica. O que que é uma linha sistêmica? É que tu procura enxergar da forma mais ampla todos os componentes que influem numa determinada situação. E Uhum. assim, nós estamos bastante envolvidos com o fato de que a saída da crise atual, ela vai representar, eu acho, vai nos dar uma oportunidade de ou melhorar, por exemplo, manter essas redes de solidariedade, Uhum. né? Manter, por exemplo, quando nós temos que manter atendimento solidário, cobrando conforme a renda, depois que acabar o O isolamento, porque isolamento. as pessoas aí vai ter muito estresse pós-traumático, vai ter Uhum. muita criança que vai dizer que não está bem, que vai precisar de ajuda. Então a gente tem que estender as nossas redes de solidariedade. Do meu ponto Uhum. de vista, sabe, nós vamos ter que ter uma renda básica universal para todo mundo. Aí daqui a 3 meses vai continuar a crise econômica e aí as pessoas não têm mais R$ 600? Não. Então, nós estamos num momento, o ser humano ele tem necessidades autoafirmativas. Eu tenho que cuidar de mim, pensar nos meus interesses, pensar nos meus objetivos, mas a gente também tem necessidades integrativas, necessidades sociais. Nós somos seres que vivem nessas redes, em contexto. Uhum. E assim, ó, tu sabe que aqui em Porto Alegre, nós que acompanhamos a questão ambientalista, eu, principalmente pela Olga, não é, que é uma ativista ecológica hoje, assim, Uhum. total, assim, tu sabe que baixou muito a poluição nesse Ah, tempo que a claro, gente ficou mais confinado. óbvio. Os carros não E estão a gente saindo da sabe que garagem. a poluição ela é responsável, gente que nem eu que tem rinite alérgica, eu comecei a, a me preocupar, por que que eu tenho agora, eu piorei da minha rinite, se eu ando me cuidando mais, é a poluição, isso aí é no Uhum. mundo inteiro. Mas peraí, Uhum. que Covid, tá? É onde nós estamos falando de saúde mental, é que não tem saúde mental se nós não Sim, tivermos sim. saúde ambiental, saúde planetária. Se Uhum. nós não tivermos uma economia que cada vez tem que se transformar numa economia sustentável. Então, nós temos a oportunidade de sair dessa crise para uma economia mais sustentável, uma Uhum. economia com agricultura familiar, uma economia com energia eólica, com energia mais limpa. Mas isso Uhum. vai ser uma batalha, tu entende? Assim como existe inteligência emocional para as nossas redes menores, nós temos que pensar qual é o que a gente hoje chama saúde planetária. Saúde Uhum. planetária é cuidar de que o sistema da Terra como um todo, ela Uhum. propicie para todos nós uma vida melhor e não porque muita gente, assim, ó, do meu ponto de vista, muita gente que só pensa em si, que só pensa no seu grupo, que só pensa em ter vantagens para os que estão em volta, essas pessoas vão querer sair da crise aumentando as desigualdades aqui no Brasil. Uhum. E essas Uhum. desigualdades são terríveis. Uhum. E tem todo um outro grupo que, ao contrário, Eita, trancou. Será que fui eu ou foi você? Vamos ver.
Pessoal, estão me ouvindo? Sou eu ou foi o vídeo que trancou? Bom, o Bruno está comentando aqui que a água dos canais de Venezas estão cristalinas, né? Tá vendo? Porque eu te cheguei meio Não, congelado. trancou, não Eu, sei se foi eu ou se foi tu. tá bom. Então, eu estava falando que, como parte da inteligência emocional, eu diria assim, como é que tu pode ser inteligente emocional para o campo da economia e para o campo da ecologia? Boa. Nós precisamos sair desse nosso mundo só mais restrito, que é importante, e pensar também em apoiar medidas. Por exemplo, está sendo tão terrível essa tragédia que a gente já está vivendo hoje. Tu imagina, os ativistas ambientais estão dizendo, pessoal, o que nós estamos prevendo é que a tragédia ecológica, se a gente não começar já a reverter esse aquecimento global, a tragédia ecológica vai ser uma hecatombe. Hecatombe é o fim do mundo, entende? Assim, vai ser algo inimaginável. Se nós já estamos achando que está acontecendo uma barra pesadíssima, e isso só afeta, né, as pessoas Imagina. que ficam pior, é 20%, né? 20%, porque de cada 100 pessoas que pegam a Covid, 20 sofrem, acaba 5% vai para o hospital, morre 1%, 2%, mas tu imagina o que vai ser uma tragédia ecológica, porque aí não tem, ninguém vai escapar, pega todo mundo. Então, que nós, assim, toda crise é uma oportunidade. Então, nós temos uma oportunidade de aprender a nos Sobre isso preparar. agora. Exatamente. O aprendizado de hoje tem que servir para nós começar logo a nos preparar para ter uma vacina para a questão do aquecimento global. E essa vacina significa uma transformação De pessoal, todos. social, econômica. Uhum. E tem um grupo muito grande de gente falando isso. Trabalhando sobre isso. A Olga vai te esperar bem faceira ali do lado de fora quando tu sair agora. Bom, Algumas pessoas estavam comentando que quem trancou foi tu, Ovidio, foi a tua internet aí. pois é. Daí tinha comentário aqui, né, sobre as águas cristalinas dos canais de Veneza, né, e eu recebi uns vídeos lindos do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, né, tipo, coisa que nunca tinham visto, tartarugas na Baía de Guanabara na Floresta da Tijuca, tá ressurgindo alguns animais que andavam sumidos, enfim, tudo a ver com esse momento, né? Estamos vivendo um trailer, a Vilma disse. Sim. Mas assim, o nosso horário está quase acabando e a gente tem algo que eu quero saber melhor, que é como é que é esse programa Sente, o vídeo. Conta um pouquinho sobre ele e sobre o curso que a gente que vai acontecer aí, começa semana que vem, né? Sim. Então, há 13 anos que eu coordeno um programa que vai nas escolas de Petrópolis, nas escolas também da área de abrangência do Hospital de Clínicas, um programa de ensinar professores sobre o que é inteligência emocional e como aplicar isso na sala de aula, tá? Nós já beneficiamos mais de 1.000 alunos, mais de 20 professores tiveram um apoio nosso, assim, de perto a respeito, né, de como aprender e colocar em prática essas técnicas. O nosso grupo, no ano passado, ele fez uma parceria com o Instituto Cidade Segura através do Pacto Lajeado pela Paz, e hoje parte da nossa equipe trabalha no Instituto Cidade Segura, e a gente está levando para todos os professores de Lajeado, da rede pública, municipal, estadual e privada, esses princípios de inteligência emocional. Então, o nosso programa, que começou pequenininho, hoje está tendo a possibilidade de ser pioneiro para o Brasil inteiro, oferecendo uma cidade do porte de Lajeado, que tem 85 mil habitantes, uma experiência que eu acho que vai ser muito interessante, especialmente agora. Nós vamos ter que adaptar o que a gente ensina para a volta às aulas, né? Porque tu não pode pegar um programa que foi feito antes da pandemia, como é que vai ser esse programa agora?
Ele vai ter que reforçar a questão do acolhimento dos alunos e do entrosamento, e também do acolhimento dos professores, porque tu imagina que os professores estão todos muito estressados. E ainda nós não temos nem ideia como é que a gente vai fazer o distanciamento físico na sala de aula. Como é que tu tem 40 numa turma, 35? Como é que nós vamos fazer? Entende? Então, assim, ó, muitas coisas que vão precisar muita paciência, muita sabedoria, mas nós estamos oferecendo, nem sei se a gente já preencheu as vagas, nós temos 100 vagas, porque é isso que cabe no Zoom. Nos próximos 2 sábados, das 9 ao meio-dia, nós estamos oferecendo um curso de 6 horas, gratuito, para os professores da rede pública. Quem não é da rede pública pode pagar R$ 20. Professores da rede pública é gratuito, sobre inteligência emocional. Então, nós vamos abordar todas essas dimensões que eu te falei, com algum detalhe, porque 6 horas é bastante tempo, né? 3 horas num sábado, 3 horas em junho. Então, nós vamos dar esses princípios de educação socioemocional e mindfulness para os professores, usando essa plataforma Zoom. Nós já fizemos um piloto e deu certo, nós já fizemos um curso de 3 horas, há 2 semanas deu certo, e isso nos incentivou. Então, a Barberi estava dizendo aqui que ela queria esse programa de lajeado em Porto Alegre também, mas eu acho que justamente essa é a intenção, né? Que isso possa se espalhar pela cidade. Né? Isso. Tá, então o curso vai ser no dia, eu estou falando contigo olhando para o calendário aqui, tá? É dia 30 de maio e 6 de junho, é isso? De manhã, das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia. No site do Infapa, né, tem ali o e-mail Programa Sente para a pessoa se inscrever. Tem também o perfil no Instagram do Programa Sente, se o pessoal quiser seguir para ter maiores informações. Pelo Infapa a gente também pode responder. E é só para profissionais da educação, ou Vídeo? Só educadores? Não, mas como a nossa prioridade é os professores que precisam mais ajuda, que têm menos recursos, que são os professores da rede pública, para eles, nós fizemos gratuito. Porque assim, ó, é fácil tu te inscrever num curso que é gratuito, porque se tu desiste... Então, assim, a gente gostaria de ocupar as 100 vagas. Então, a gente abriu, mas também parte das vagas vão ser reservadas para professores da rede privada ou educadores, ou quem tiver interesse nessa área. Não é? Porque aí, como tem que pagar R$ 20, a gente sabe que alguém que pagar os R$ 20 vai estar ali na hora. Vai se comprometer. Sim. Gratuito, a gente se inscreve e depois tu não entra por várias razões. Sim, mas o curso vai ser proveitoso mesmo para quem não é exatamente da área da educação, alguém que seja da área da saúde, ou um pai, uma mãe interessado, porque eu já tive gente perguntando sobre isso. Nós vamos trabalhar os princípios da inteligência emocional. Claro que, como é um curso para sala de aula, para a escola, mais voltado para a escola, mas os princípios, eles podem ser generalizados para outras situações. Que bacana. Então tá, mais alguma coisa que tu gostaria de colocar ao vídeo? A gente está chegando no fim, o pessoal... Tu é uma excelente entrevistadora, todo mundo tem te elogiado bastante, eu estou me incorporando assim também. Eu acho que tu devia começar essa nova... Tu devia continuar com essa... Tu tem tudo para ser uma ótima youtuber, como se diz por aí. Tá bom. Obrigada. O pessoal está dizendo aqui que gostou muito. O pessoal elogiando, né? Gostaram da ideia do curso para os professores. Já tem gente interessada no curso. Satisfação em ouvi-los. O Luiz chegou atrasado, né, Luiz? Chegou só agora. Mas o pessoal dando parabéns, que vão se inscrever. Vai estar depois no YouTube, tu não vai botar uma... Sim, boa lembrança. O Matheus, ai. O pessoal começa a me elogiar aqui, eu vou ficar toda vermelha, né? Sim, essa live, então, ela fica salva por 24 horas aqui no nosso Instagram do Infapa, pelas próximas 24 horas, e depois ela vai estar salva no nosso YouTube do Infapa. Por favor, se inscrevam lá no nosso canal e no Facebook do Infapa também. Ok? Então tá, obrigado, Vídeo, por ter aceitado essa brincadeira aqui, esse bate-papo. Até mais, boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.